E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade solar e as erupções solares que estão cada vez mais frequentes no ano de 2024. Muita gente está falando, muita gente está avisando que a gente vai ter problemas com a infraestrutura da internet aí. Será que a gente vai ficar sem internet mesmo? Como que você pode proteger os seus eletrônicos? Será que realmente é algo para a gente se preocupar? E será que a gente vai ficar sem internet como todo mundo aí está falando? Então pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Sol ele tem os seus ciclos solares, né? Máximo solar e mínimo solar, que é mais ou menos a cada 11 anos, né? A gente teria uma previsão aí para 2025 que a gente teria um máximo solar, mas a gente já consegue ver agora uma atividade solar muito intensa, que eu diria que até incomum, tá? A gente vê tanta solar flare, né? Tanta erupção solar sendo enviado em direção à Terra, né? Isso aqui, pessoal, a gente tem dois problemas, né? Que são o que eles chamam de solar flare, que são erupções solares, e as ejeções de massa coronal, tá? Que são duas coisas que interagem aqui com a Terra e também com a magnetosfera da Terra e acaba afetando, né, eletroeletrônicos, satélites e tudo que principalmente tem condutores de longa distância, né, por causa da indução eletromagnética. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Então aqui a gente tem um máximo solar. Isso quer dizer que o Sol está mais intenso, a gente tem atividade solar mais intensa. Esses eventos ficam mais frequentes, tá? Tanto o solar flare quanto essas ejeções de massa coronal que são enviadas à Terra, né? O solar flare basicamente são flares, né, de luz que são enviados, né, radiação eletromagnética. Portanto, ela viaja na velocidade da luz. Ela leva 8 minutos do Sol até a Terra. Então é um tempo bem curto. Já as erupções, né, já as ejeções de massa coronal, como elas contêm partículas, elas levam um tempo maior, elas não viajam na velocidade da luz. Então elas levam um tempo um pouco maior para poder chegar até a Terra. Então esse tipo de evento a gente consegue prever com um tempo maior qual vai ser o impacto na Terra. Então consegue se desligar satélites, né, manobrar algumas coisas para evitar esse tipo de radiação. E na Terra, o que a gente realmente teria que se preocupar quanto a isso, né, pessoal? No site aqui do NOAA você consegue ver algumas categorias aqui de ejeções, tá, de atividade solar em tempo real. Tem muita coisa aqui. Se você explorar esse site aqui, tem coisa pra caramba. Se você abrir aqui, ó, você tem muita coisa, você tem até previsão, que isso também serve para prever auroras, né? Auroras boreais, que são causadas também pela interação dessas partículas com o campo eletromagnético da Terra. Então você consegue até prever esse tipo de evento. Mas aqui no site principal você já consegue ver aqui que tipo de emissão. Olha só, a gente teve aqui uma R3 considerada forte, tá? Isso ao longo dos últimos dias está sendo muito mais intenso. Então você tem algumas escalas aqui que eles chamam das tempestades geomagnéticas, que vai de G1 até G5, que é extrema, e G1 a menor delas, né? A gente tem aqui o Solar Radiation, né, que são as tempestades solar, né, que vai de S1 até S5, e a gente tem aqui os Radio Blackouts, né, que seriam os apagões nas frequências de rádio, né, que vai de R1 até R5. Então no site aqui do NOAA você consegue ver isso aqui em tempo real. Também tem aqui o Solar Ham, que é um site aqui para radioamadores, que também mostra aqui esse tipo de eventos, né? E o que tem a ver radioamador com isso aqui, né, pessoal? Porque tem tudo a ver, né? A atividade solar está diretamente relacionada à propagação das ondas eletromagnéticas, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou radioamador, e esse tipo de evento ele acaba afetando principalmente as faixas de HF do radioamador, né? 80 metros, 40 metros, 20 metros, até 11 metros, né? Que é o famoso PX. Isso afeta pra caramba. Então aqui está um detalhe. Se você olhar aqui no site do NOAA, quando ele fala aqui rádio blackouts, ou seja, um apagão nas telecomunicações, e o pessoal tá falando, a gente vai ficar sem internet por causa do solar flare, né? Porque ele afeta as ondas de rádio. O meu celular não tá pegando por causa do solar flare, né? Então, pessoal, esse tipo de evento é um pouco difícil você prever o que ele vai causar, dependendo da infraestrutura, né? Mas o que dá pra gente ter aqui de uma ideia geral, o que esse tipo de evento ele acaba afetando mais nas frequências de rádio, né? São os HF, rádio HF, olha só. Ele nem fala aqui frequências mais altas, né? Como VHF, UHF e as micro-ondas, né? Que seriam os celulares, né? Então, olha só, HF Radio Blackout, ou seja, um blackout na comunicação na faixa de HF, tá?
perda de contato de rádio. Ou seja, se você tem um radinho de ondas curtas aí na sua casa, você vai ver que à noite ele pega muito melhor do que de dia. Por quê? Porque de dia você tem muita radiação vindo do espaço, batendo direto ali na superfície da Terra. Então você tem ali uma degradação desses sinais, mas nas frequências de HF, não no VHF, não no UHF e muito menos nas microondas, tá? Então o celular, dependendo do celular, se ele está numa frequência de 700 MHz, ele está em UHF. Se ele está em 2.100, né, 2.1 GHz, ele já está em microondas. Então esse tipo de frequência mais alta não é tanto afetada quanto essas faixas de HF. Então não seria uma preocupação para as comunicações mais modernas, digamos assim, como celular, né? Esse tipo de coisa, devido à frequência mais alta. Mas isso não quer dizer que isso não possa afetar, de certa forma, a infraestrutura de telecomunicação, principalmente via ondas de rádio, né? Mas não é algo assim que você vai ficar sem internet, tá? Principalmente por quê, pessoal? Porque a internet, ela roda via fibra ótica, né, pessoal? Ela não utiliza satélites como todo mundo pensa, ela não utiliza cabos de cobre mais, né, como era na época do telégrafo. São todas cabos de fibra ótica que estão aonde? No fundo dos oceanos. Então, esse tipo de fibra ótica ela não é afetada, tá? Por tempestades geomagnéticas, porque não é energia que está passando ali, a gente não tem um condutor ali, a gente tem o quê? Luz dentro de uma fibra ótica. Então isso aqui não é afetado, a infraestrutura básica da internet não é afetada por causa desse tipo de evento. O que pode ser afetado são alguns data centers, talvez quedas de energia em alguns locais, que podem afetar alguns backbones da internet, e aí você pode ter sim alguns problemas pontuais, tá? Mas não na internet como um todo, a internet toda vai cair. Cara, isso é praticamente impossível, porque a internet ela é descentralizada e ela roda na fibra ótica, tá? Então, o que isso pode afetar mais nesse caso? São as torres de transmissão de energia, né? Eu não sei se vocês sabem, mas teve um evento de Carrington, não sei muito bem como é que fala, Carrington, que foi uma tempestade solar de 1859, que foi uma tempestade solar extremamente intensa, uma das maiores tempestades conhecidas, né? Mas nessa época aqui, pessoal, a Terra ela se comunicava através do telégrafo, né? Que eram grandes cabos mesmo de cobre e tudo mais. Não era fibra ótica. Então, sim, nessa época aqui houve uma tempestade muito grande e isso afetou muito as telecomunicações. Mas hoje, como a gente está na rede fibra ótica, isso vai ser muito menor e se a gente tiver algum evento desse tipo, vai ser algo muito mais localizado. Por quê, pessoal? Porque isso afeta as linhas de transmissão, né? Transmission lines. Por quê? Porque essas redes de transmissão, elas são muito, muito, muito longas. Elas vão por quilômetros e quilômetros. E quando a gente tem um condutor muito longo, ele se torna mais suscetível a quê? A indução eletromagnética naquele condutor, tá? Vocês podem ver aqui, ó, electromagnetic induction, né? O que acontece? Quando você tem uma variação no campo eletromagnético, essa variação no campo, dependendo da intensidade, dependendo aqui do seu condutor, ela acaba gerando aqui uma indução de uma corrente aqui. Isso acontece quando essas partículas são enviadas para a Terra e elas interagem com esses condutores que são muito longos. Aí você pode ter sim quedas de energia e isso pode também afetar a infraestrutura da internet, mas não nos cabos submarinos, tá? Então, pessoal, aqui você consegue acompanhar isso aqui em tempo real, que tipo de ejeção que a gente teve nos últimos dias e também em tempo real. É algo para você se preocupar? Será que isso vai queimar o seu notebook, vai queimar o seu celular? E o seu HD externo aí, será que você precisa proteger ele de alguma forma? Então, pessoal, como eu falei, esse tipo de evento aqui, ele está mais restrito a condutores de longa distância que vão acabar tendo ali uma corrente induzida ali. Quando a gente fala de um notebookzinho, de um HD externo, é algo muito pequeno. Para a gente ter uma tempestade solar, tá, que consiga afetar um HD externo que está em cima da sua mesa, teria que ser algo de uma intensidade tão absurda que praticamente acabaria com toda a vida na Terra. Então a gente tem aqui, pessoal, o que a gente fala de magnetosfera,
que é o campo eletromagnético, deixa eu ver, da Terra, deixa eu ver se eu acho aqui um diagrama, olha só. A gente tem um campo eletromagnético que protege a Terra desse tipo aqui de vento solar com essas partículas de alta energia. Então, isso aqui está, de certa forma, sendo um escudo para a Terra. As auroras acontecem aonde, né? Nos polos, porque aqui a gente tem um enfraquecimento, digamos assim, do campo eletromagnético. Por isso que a gente não vê a aurora aqui na linha do Equador, né? A gente só vê nos polos por causa disso. É uma prova de que o campo eletromagnético ele serve como um escudo para a gente, tá? Então, esse tipo de tempestade aqui não vai queimar o seu notebook, não vai apagar os dados do seu HD, porque é algo muito pequeno para esse tipo de evento, tá? Agora, a gente tem até a anomalia, né? Se chama da anomalia aqui acho que do Atlântico Sul, né? Que a gente tem justamente em cima do Brasil um ponto. Olha só, em Brasil, para vocês verem como é que é. Tem um ponto aqui de enfraquecimento do campo eletromagnético. Então o Brasil, de certa forma, ele está um pouco mais suscetível a tempestades solares do que o resto do planeta, né? Porque tem uma anomalia aqui justamente em cima do Brasil. Coisa de louco, mas não é para você se preocupar com isso, tá? Então, pessoal, não é algo que você precisa se preocupar, tá? Porque a gente está na Terra, então o nosso campo eletromagnético, ele vai proteger, tá? Não vai queimar seu notebook, não vai queimar o seu celular, não vai queimar o seu HD externo, tá? Isso vai afetar mais, como eu falei, as linhas de transmissão, que são longas, e aí sim você tem condutores muito longos que acabam tendo uma corrente induzida ali, tá? Essas partículas de alta energia vão interagir com o campo eletromagnético na Terra, vão acabar induzindo corrente, mas não é algo que vai afetar ali um celular, um notebook, uma coisa assim, tá? Então, isso pode afetar a internet de que forma, né? Você tem internet via satélite? Você tem aí o Starlink? Aí talvez você possa se preocupar, tá? Com algo desse tipo. Por quê, pessoal? Porque no espaço a gente não tem a proteção do campo eletromagnético da Terra, tá? Então, os satélites, muitas vezes, quando tem um evento assim, ó, dessa magnitude aqui, os satélites são desligados, são manobrados, é feita alguma medida ali para proteger os satélites desse tipo de radiação. Por quê? Porque ali onde os satélites ficam, né? O da Starlink, ele fica ali mais ou menos 400 km, né? E os satélites geoestacionários, eles estão ali a 37 mil quilômetros, então eles estão muito longe da Terra. Então, eles não têm essa proteção que a gente tem aqui. Então, sim, a internet via satélite, ela pode sim ter algum tipo de problema por causa desses ventos solares que vão interagir e até queimar mesmo um satélite, porque ele não tem a proteção. Se o satélite estivesse na Terra, né, na superfície da Terra ali, você não teria esse problema, mas como ele está no espaço, né, até mesmo para quem está num avião viajando aí a 10 mil metros de altitude, você tem ali um campo eletromagnético um pouco mais fraco ali, tá? Você não tem atmosfera para te proteger como se você estivesse ao nível do mar. Então quem está viajando de avião, tá um pouquinho mais exposto às tempestades solares, né? Ao que eles chamam de Space Weather, né? Que seriam as radiações cósmicas, né? Elas afetam mais quem está no avião do que quem está no nível do mar por causa da atmosfera, justamente. Então, pessoal, é um evento assim pra gente ficar de olho, mas não é algo catastrófico que vai destruir completamente a infraestrutura da internet, não, por causa desses motivos aqui, né? Da fibra ótica e tudo mais, do campo eletromagnético da Terra que protege a gente. Então não é algo assim apocalíptico, como eu tô vendo muita gente falar, tá? A gente tem sim o máximo solar, a gente tem sim algumas coisas aqui que são incomuns, né? Que são vários picos, né, dessa atividade, desse tipo de partícula de alta energia sendo enviada para a Terra, mas não é algo apocalíptico, tá? Ninguém vai ficar sem internet completamente, tá? É muito mais fácil a gente ter um problema aí de um conflito aí entre países que queiram cortar esses cabos aqui, do que ser algo do Sol para parar a internet de certa forma. Porque se a gente tiver um problema aqui em uma rota, tá, internacional, a gente tem outras rotas, tá? Então a internet ela nunca vai parar assim de forma global por causa disso. É algo totalmente descentralizado, tá? Então é basicamente isso, tá? Por que o seu roteador queima quando chove, né? Uma galera aí tinha aí internet via cabo, chovia, queimava roteador. Eu mesmo já queimei uns 8 roteadores por causa justamente disso, né? Por causa da indução eletromagnética ali nos condutores quando você tem uma tempestade, no caso uma tempestade normal, né? Eu não tô falando de tempestade solar,
tá? Mas também um raio, por exemplo, um relâmpago acaba induzindo uma certa corrente em antenas, em condutores e queima os dispositivos. Aqui a gente já está falando de outra coisa, a gente está falando de partículas que vêm do Sol, mas também acaba causando, né, esse tipo de efeito aqui em condutores de grandes distâncias, né, como as redes de transmissão. Então, se tem algo para você se preocupar, eu diria que seria faltar mais energia do que faltar internet, né? Então, é basicamente isso. Então, deixa aí o like no vídeo, deixa aí os comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.